invocando a proteção de Deus, estando presentes os conselheiros Fernando Guimarães e os auditores Jaime Lichinski, Ives Linhares e Cláudio Canha. Presente ainda a procuradora junto a esse tribunal designada para a sessão, doutora Célia. Declaro aberta às 14 horas, horário regimental, a 8ª sessão ordinária dessa primeira Câmara do Tribunal, a qual tenho a honra de presidir. Ausente o conselheiro Hermas Brandão, por motivo de férias, tendo sido convocado para substituí-lo, o auditor Jaime Lichinski, através da portaria 313/13, da presidência do Tribunal, de 26 de fevereiro de 2013. Submeto à homologação do colegiado a aprovação da ata número 7 da sessão ordinária do dia 12 de março de 2013. Está em votação. Aprovado. Concedo, na forma regimental, a oportunidade para as comunicações, inclusões em pauta e devoluções de processos. Doutor Cláudio. Senhor presidente, para comunicar que deferiu sobre o estamento dos seguintes atos de inativação na diretoria jurídica, tendo por fundamento a revisão de pré-julgado acerca do cálculo das vantagens eventuais e transitórias. Protocolos 10.08.50/12, 17.57.37/12, 16.17.95/12, 4695/1611, 19.15.54/12, 311.033/11, 14.03.99/12, 18.59.96/12, 17.61.48/12, 58.40.56/11, 57.09.77/11, 93.02.1/12, 55.367/12, 16236812, 14016012, 15845012, 54.14012, 69.135911, 11.96312, 51.56612, 5.7397611, 40.336111, 54.79412, 74.76012, 94.81812, 32.7871112, 31.01.4612, 28.963111, 23.8512, 25.828412, 70.49812, 14.106912, 70.51012, 29.034611, 80.50712, 12.859312, 16.19112, 35.061611, 8.910512, 16.160412, 31.142812, 92.97711, 8.857512, 31.0758212, 92.92012 e 8.641612. Feitos os comunicados, também aproveito o ensejo para comunicar o sobrestamento do processo 12.0463/10 na diretoria jurídica e continua a palavra para os demais conselheiros. Com a palavra, doutor Ivens. Senhor presidente, também para comunicar sobrestamentos, são ao todo 21 sobrestamentos de atos de inativação, sendo 6 deles em virtude do questionamento da constitucionalidade do decreto 7774 e 15 em virtude da revisão da forma de cálculo de proventos de incorporação das gratificações transitórias aos proventos de aposentadoria, Acórdão 63808. Então, ao todo são 21 sobrestamentos, todos eles na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. Muito obrigado. Continua livre a palavra. Concedo a palavra ao auditor Cláudio Canha, que terá que se ausentar da sessão antecipadamente por motivo justificado,
previamente comunicado à presidência dessa Câmara para o relato de sua pauta. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho uma prestação de contas municipal 12.073.7309, que foi incluída indevidamente na pauta. Solicito sua retirada. Solicitando a retirada de pauta do processo. Pois não, está retirado. Os processos de inativação 12.82.4711, 28.49.15.11, 35.91.09.11, 56.70.11.11, 59.45.74.11, 61.54.58.11, 68.37.12/11, 69.12.00/11, 700.617/11, 20.300/12, 37.393/12, 54.646/12, 54.786/12, em todos eles, senhor presidente, pela legalidade de registro, com as ressalvas de opinião do relator quanto à autuação e instrução do processo. Em discussão, em votação, aprovados todos os processos relatados nesse momento por Vossa Excelência. Os protocolos 74752/12 de José Paulo de Almeida e 86653/12 de Margarete Eliane Santos, também pela legalidade de registro, com as ressalvas de opinião do relator, e sem acolher proposta de determinação à Paraná Previdência, governador de Estado, para que faça constar o valor dos proventos nos atos aposentatórios. Sugestão de determinação feita pela DIJU também sem acolher. Pela legalidade de registro, com ressalvas de opinião e sem acolher a determinação, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovados os dois pareceres de Vossa Excelência. Protocolo 87722/12 de Pedro Salles de Abreu e 96543/12 de Paulo Roberto Westphal, pela legalidade de registro, com ressalvas de opinião quanto à instrução e autuação do processo. Em discussão, em votação, aprovado. Da mesma forma, o protocolo 161698/12. Em discussão, em votação, aprovado. Nos processos 12.8402/12 de Alfredo Coigal, 18.716612 de Noêmia de Lima Silva e 188.650/12, e ainda de Carmen Torresan, e o protocolo 19.1805/12 de Luiz Passarim, pela legalidade de registro, com as ressalvas de opinião e sem acolher propostas ou de determinação feitas pela DIJU ou de recomendação feita pelo Ministério Público. Em discussão, em votação, estão aprovados. Protocolo 19.4812/12 de Yolanda Ribeiro, pela legalidade de registro, com ressalvas de opinião do relator. Em discussão, em votação, aprovado. Os protocolos 19.8192/12 de Carlos Humberto Mesquita de Oliveira, 199024/12 de Marli Aparecida Calca Sanches, 28773/12 de Gilmar Sarapião, pela legalidade de registro, com ressalvas de opinião, sem acolher propostas de determinação ou de recomendação feita nos pareceres do processo. Em discussão, em votação, aprovados. Processos 29.1214/12 de Silvio Cote, 29.1265/12 de Carmen Pereira de Oliveira, 30.5398/12 de Rogério Mariano Soares, 30.5843/12 de Vanilson Roberto da Silva e 30.8257/12 de Oséias de Petris, pela legalidade de registro, com ressalvas de opinião do relator e sem acolher as propostas de determinação feitas nos pareceres. Em discussão, em votação, estão aprovados. Da mesma forma, o processo 30.9920/12 do interesse de Edna Maria Bertaglia. Em discussão, em votação, aprovado. O processo 30.8893/12 de Márcio Nassar Bindi, pela legalidade de registro, com ressalvas de opinião do relator quanto à instrução e autuação do processo. Em discussão, em votação, aprovado. A pauta está atendida. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Passo a relatar os processos sobre a minha pauta de julgamento.
Processo número 19.4083/06. Solicito adiamento. Está adiado. Processo 51.4520/11. Tratam os presentes autos de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de Paraíso do Norte e o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Paraíso do Norte, formalizada por meio do termo de parceria número 8 de 2008, no valor de R$ 138.568,54, tendo por objeto a promoção do desenvolvimento social e econômico municipal. A Diretoria de Análise e Transferências opinou pela regularidade com ressalva, em razão do atraso da apresentação da prestação de contas, com aplicação de multa ao presidente da instituição à época e ao prefeito municipal à época da realização dos repasses, em face da realização de repasses sem a exigência de certidão liberatória municipal. O Ministério Público não diverge da unidade técnica e opina pela regularidade com ressalvas das contas e aplicação das multas. Como ressoa da instrução, subsiste como mácula na presente prestação o atraso de 840 dias na sua protocolização, em contrariedade ao artigo 10 da Instrução Normativa 27 de 2008. A citada instrução obrigava a prestação de contas dos recursos liberados através de convênios para entidades privadas cujo montante, durante o exercício 2008, tenha sido igual ou superior a R$ 100 mil, estabelecendo como seu prazo limite o dia 30 de abril de 2009. A presente prestação foi protocolada em 24 de agosto de 2011, ou seja, em farto atraso. No entanto, divirjo da unidade técnica com relação às sanções de natureza pecuniária. De início, cumpre uma pequena retificação, pois não se sustenta a aplicação de multa ao senhor Carlos Alberto Visotto, sob o fundamento de que o mesmo seria o presidente da entidade, representante legal à época da protocolização das contas. Em verdade, o mesmo foi presidente de 6 de outubro de 2007 a 4 de junho de 2008, após o que foi sucedido por Gilmar Zolim, de 5 de junho de 2008 a 5 de outubro de 2009, e Carlos Alberto de Jesus Mota, de 6 de outubro de 2009 a 5 de outubro de 2013. Assim, primeiramente, o mesmo não foi presidente da entidade durante todo o ano de 2008, não tendo nessa condição a titularidade para a prestação de contas. E ainda que o fosse, o gestor da entidade privada não detinha a titularidade para a prestação de contas. Eis que, como determinado no parágrafo único do artigo 10 da Instrução Normativa 27 de 2008, aspas, as prestações de contas deverão ser encaminhadas ao tribunal pelo gestor atual, representante legal do município repassador dos recursos. Fecha-se aspas. Ou seja, cabe ao representante legal do município repassador a obrigação para a prestação de contas. Coincidentemente, Carlos Alberto Visotto assumiu como prefeito de Paraíso do Norte gestão 2009-2012, sendo reeleito para a gestão 2013-2016. Nessa condição, eis que as contas deveriam ser prestadas até 30 de abril de 2009, ou seja, já sob o seu mandato, pode ser responsabilizado. Assim, a multa deve prosperar sob esse fundamento e não conforme apontado na instrução. Deixo de aplicar a multa a José Sebastião Marinello, prefeito municipal na época da realização dos repasses, em face da realização de repasse sem exigência da certidão liberatória municipal. Eis que tal fato apenas foi levantado na última instrução da unidade técnica, não tendo havido contraditório ao interessado nesse ponto. Destarte,
acompanho parcialmente os opinativos da Diretoria de Análise de Transferências e do Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas e voto pela regularidade com ressalvas das contas em razão do atraso na sua protocolização e determino a aplicação da multa prevista no artigo 87.4A da Lei Complementar 103/2005 ao senhor Carlos Alberto Visoto. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Processo 51.8009/10. Tratam os presentes autos. E atos de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais concedido ao servidor Mauro de Tarso Neves, admitido como professor em 19 de fevereiro de 90, através do contrato de trabalho regido pela CLT. A diretoria jurídica, após apregoar a necessidade de prévia aprovação em concurso para a investidura em cargo público, entendeu que deveria prevalecer o princípio da segurança jurídica e da boa-fé, aplicando a súmula 5 dessa Corte de Contas, opinando pelo registro do ato aposentatório. Por sua vez, o Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, ao realçar a necessidade da prévia aprovação em concurso público, opinou pela negativa de registro, pugnando pela intimação do servidor interessado. A ausência de registro do ato de admissão não pode fundamentar a negativa de registro da aposentadoria, em face da jurisprudência já consolidada nessa Corte e vinculada na súmula número 5. A súmula, em epígrafe, explicitamente alcançou aquelas hipóteses do artigo 70 da Lei Estadual 10.219/92 e como esclarecido pelo ente estadual. Em março de 1995, através da Lei 10.219, teve seu emprego público transformado em cargo público e pela Lei 75/95 foi enquadrada no cargo de professor no quadro próprio do magistério desta secretaria, fecha-se aspas. Assim, o entendimento simulado dessa Corte se mostra claramente aplicável ao caso, não restando outras lacunas a inquinar a inativação pretendida. Destarte, acompanho o opinativo da diretoria jurídica e voto para conceder registro ao ato de aposentadoria do servidor Mauro de Tarso Neves. Esse é o relatório e voto, está em discussão, em votação. Aprovado. Processo 18.1250/12. Trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Santo Antônio do Sudoeste relativos ao exercício 2011. A DCM, diante das correções necessárias, atualizando os saldos das contas patrimoniais do sistema de contabilidade, considerou sanada a irregularidade, opinando pela regularidade plena das contas, no que foi acompanhada pelo Ministério Público desse tribunal. Diante do exposto, acompanho a Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público e voto pela regularidade das contas. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 20.0891/12, versus presentes autos de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Sapopema, referente ao exercício financeiro 2011. A Diretoria de Contas Municipais entendeu regularizada a impropriedade quanto ao relatório de controle interno, mas manteve a ressalva em relação ao atraso na publicação do relatório de gestão fiscal no terceiro quadrimestre, com a aplicação da multa respectiva. O Ministério Público acompanhou a instrução da unidade técnica. Como observa-se da instrução, a presente prestação se encontra em consonância com o ordenamento jurídico e a normativa interna dessa Casa, subsistindo como pequena mácula apenas o atraso na publicação do relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2010, que pode ser erigido como ressalva das contas. No entanto, deixe de aplicar a sanção pecuniária na forma como tem decidido esta Casa, a exemplo do Acordo 3.473/12 da segunda Câmara, aspas, a imputação da multa de 30% dos vencimentos anuais do presidente da Câmara representa excesso de rigor, razão pela qual, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deixo de sugerir a adoção de tal penalidade. Fecha-se aspas. Destarte, acompanho parcialmente os opinativos da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público e voto para julgar regular a prestação de contas, com ressalva em relação ao atraso na publicação do relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2002. Este é o relatório e voto. Está em discussão, em votação. Aprovado. Processo 20.1456/12 trata os autos de prestação de contas da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu relativas ao exercício 2011.
A Diretoria de Contas Municipais, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, conclui pela regularidade plena das contas. Acompanhando a instrução da unidade técnica, o parecer ministerial, voto pela regularidade das contas. Em discussão, em votação. Aprovado. Processo número 15.2951/12. Trata-se de retificação do Acórdão 458/12 da segunda Câmara, referente à prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Ataizinho de 2011, de responsabilidade do senhor Wilson Fernandes, que houve por bem emitir parecer prévio pela regularidade das contas, com ressalva, em razão do atraso no encaminhamento das informações em meio eletrônico. Ocorre que, no dispositivo do referido julgado, como apontado pela Diretoria de Execuções nos itens 1 e 2, constou equivocadamente como responsável Vanderlei Fernandes e não Wilson Fernandes, razão pela qual o feito retornou para a nova deliberação. Do exposto presente na referida decisão, o erro material impõe sua correção a fim de que se conste explicitamente o nome do verdadeiro responsável pela prestação de contas, Wilson Fernandes. Esse é o relatório e voto. Está em discussão, em votação. Aprovado. Minha pauta está cumprida. Passo desde logo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Fernando. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes desta primeira Câmara, inicio a pauta por um processo de prestação de contas e transferência 27031/2007, entidade município de Guaratuba, interessado Evani Cordeiro Justus e Miguel Jamur. Esse processo, senhor presidente e demais integrantes do plenário, tem posição da diretoria da nossa transferência, do Ministério Público pela irregularidade. Já adianto que essa também é a tendência desse relator no voto, em função de vários eventos verificados na instrução. Tivemos 4 diligências de contraditório. Né? Veja só o tempo que está esse processo, e aí a gente reafirma, né, o quanto que essas diligências de vão e voltam demoram. O processo de 2007, nós estamos julgando em 2013. Tudo bem, tivemos complementações de saldos, etc. A questão, a maior parte é relativamente simples, baseia-se na ausência de aquisição de materiais previstos no plano de aquisição, aprovado pela Secretaria de Educação. Aqui eu só divirjo em relação à responsabilidade, senhor presidente. Como existiu um termo de cumprimento e instalação dos objetivos pela própria Secretaria, que repassou o recurso, Secretaria de Ação do Instituto Social do Paraná, na época, né? Está implícito a aceitação, a utilização do bem, não a aceitação. De qualquer forma, então, a restituição desse valor de R$13 mil, não previstos no plano, né, com o termo de atingimento e instalação, entende esse relator que não sanou a irregularidade, mas pelo menos elidiu a responsabilidade patrimonial pela devolução. Temos ausência parcial de aplicação financeira, temos também ausência de formalização de processo licitatório e atrasos nas prestações de contas, além da falta de contrapartida municipal. Né? Proposta de voto, senhor presidente, estabelece o recolhimento, a regularidade das contas, o recolhimento para o senhor Miguel Jamur da aplicação financeira do período, né, que não foi aplicado, são 2 períodos, o recolhimento do valor de R$ 5.065,90, mais correções, é a não aplicação da contrapartida municipal pelo município, já que não há desvio de finalidade. Não vejo como aplicar a responsabilidade aos gestores. E aqui essa que eu queria enfatizar, a matéria que trago a deliberação. Nós temos constantemente visto algumas decisões na qual o tribunal tem determinado a devolução de toda a contrapartida. Né? Eu tenho vários processos no gabinete, e acatando sugestão da doutora Letícia, né, que fez um estudo sobre uma decisão do Tribunal de Contas da União, eu estou determinando a aplicação, a devolução da contrapartida não aplicada no percentual que corresponderia àquela contrapartida, e não o valor da contrapartida. Então, nós temos um cálculo que foi aplicado, temos percentuais que eram devidos para o município. Nesse caso específico, baixou de 17% para 15%, é pouca a diferença, mas acho que essa é a matéria. O que interessa é o seguinte, aquele valor, aquele bem, aquele serviço, que deveriam ser aplicados com o valor do órgão repassador e também
do município, percentual naquela parcela, senão nós estaríamos implicitamente aceitando que todo o valor repassado cobrisse aquela verba, aquele tipo de serviço ou bem, e não só a parte que não foi aplicada. Aqui eu sempre tive uma discussão, vamos admitir que não haja nenhuma aplicação financeira e o dinheiro vai ser devolvido ao município. Para quem se restituiria a contrapartida? Ao Estado, que repassou? Teria um plus a mais, um valor a mais de um enriquecimento do erário estadual não justificado. Então, acho que essa regra de proporcionalidade está mais de acordo com uma realidade de justiça da aplicação dos recursos e das responsabilidades. Então, essa é uma divergência de algumas decisões que o tribunal já tem adotado, que entendo que é mais razoável, o princípio da razoabilidade. E já digo, isso é uma decisão do TCU, acho que de 2005, se não me falha a memória, ou 2008. Também faço a aplicação de multa ao senhor Miguel Jamur e à senhora Ivani em relação a falta de processo licitatório. Os bens foram comprados, mas há, evidentemente, uma questão de procedimentos de compras de bens e serviços. E a aplicação de multa ao senhor Miguel Jamur, também à senhora Ivani Cordeiro Justo, pelo atraso nas contas. O primeiro por 29 dias, o outro por 33 dias. Ou seja, 3 dias a mais, mas como diz o conselheiro Ivan, que eu acatei o raciocínio, não são 3 dias de atraso, são 33 dias de atraso, porque tinham o prazo para a apresentação. Esse é basicamente o relatório, senhor presidente, já com a proposta de voto, ressaltando que a questão controvertida, na minha avaliação, é a contrapartida municipal e a forma de cálculo. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Na sequência, eu tenho o 107.930/2012, município de Piraí do Sul, interessado Antônio Alchacar. É um valor repassado para a Secretaria de Estado de Educação de Transporte Escolar. A proposta de voto, acompanhando a instrução da diretoria da transferência e o parecer ministerial, pela irregularidade das contas. Aqui é mais pelo conjunto da obra, porque, na realidade, o que falta aqui são alguns documentos, vários documentos que não integraram o pedido de prestação de contas e divergência de valores inscritos no Sistema Integrado de Transferência e nos sistemas contábeis. Então, determinando também a aplicação da multa prevista no artigo 87, parágrafo 4º. E por que o conjunto da obra? Evidentemente que um documento ou outro não seria relevante para a desaprovação. Mas aqui não houve nem, apesar de intimado, o município não apresentou nenhuma justificativa em nenhum documento. Então, acho que aí assiste razão à instrução e o julgamento seria pela irregularidade. Está em discussão. Em votação. Aprovado. 276.065/2012, município de Floresta, interessado Antônio Fluentes Martins. Proposta de voto acompanhando a diretoria de transferência do Ministério Público, aprovação com ressalva, em função da ausência de aplicação financeira dos recursos, mas que durante a instrução houve o recolhimento pelo interessado. Está em discussão. Em votação. Aprovado. 363.111/2012, município de Anaí, interessado Joacir Antônio Lazarete, também uma prestação de contas e transferências voluntárias, recebida da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, instrução e parecer ministerial pela regularidade das contas. Essa também é a proposta de voto, regularidade com ressalva, em função do atraso, com aplicação de multa prevista no 87.1a da Lei Complementar 113. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Na sequência, tem o ato de inativação 379.416/2010, município de Marilhana, interessado José Aparecido da Silva, o gestor, e a servidora Marines Ondina Miller. Ocorreram diligências para a retificação do ato, em função de possibilidade até de opção pela interessada da forma de cálculo, evidentemente aí com benefício à servidora também, em função da opção que poderia ser exercida. O gestor do órgão não encaminhou nenhuma justificativa, nenhuma retificação, nenhum outro ato, e aí nós estamos naquele impasse no autorismo, negativa de registro em prejuízo da servidora.
A cada dia que passa, minha assessoria está mais criativa, né? E está surgindo algumas ideias e a gente começa a debater. E aqui, em conversa com o doutor Diego, nós tivemos além da negativa de registro, e a aplicação de multa ao senhor José Aparecido por não atendimento à solicitação de determinação do tribunal, a comunicação, não é o direito de defesa, conselheiro. Comunicação à interessada da negativa de registro, em face da omissão, até aventando a possibilidade de eventuais ressarcimentos de prejuízos causados à servidora pela omissão constatada pelo gestor do órgão previdencial. Eu achei interessante a proposta. Então, essa é a proposta, senhor presidente. Pela negativa, a aplicação de multa e comunicação interessada sobre a negativa do senhor de aposentação e a possibilidade de eventual ressarcimento de danos causados. Está em discussão para discutir. Com relação a esta questão trazida nos autos, do não atendimento a uma diligência, é interessante aqui colocar o posicionamento até do Ministério Público, onde faz uma ressalva, ressalta, na verdade, que nos termos da instrução normativa, aqui é mencionada a 4610, que já foi hoje substituída pela 6912, que também traz um dispositivo semelhante. Aqui, na verdade, nós estaríamos talvez diante de uma irregularidade formal, porque nós não temos condições de examinar e julgar pela negativa de registro, porque há alguma irregularidade no ato em si, alguma inconstitucionalidade, alguma não observância de um requisito fundamental, alguma coisa assim, porque, na verdade, nós estamos negando o registro por uma indevida formalização do processo. Uma formalização inadequada, sem os documentos que permitam ao tribunal examinar o mérito. E ele coloca que a instrução normativa dá a possibilidade de se repetir o ato e teria 15 dias, eu estava consultando agora aqui, 15 dias ao gestor para que ele apresente novamente os documentos e sane esta falha. Então, é interessante, porque a nossa instrução normativa hoje, eu posso, se for o caso, a 69 de 2012, fazer até menção ao artigo 17. Se Vossa Excelência me permite, conselheiro, só um minutinho para localizar aqui, que ela coloca assim: julgado o ato ilegal, o tribunal fixará um prazo de 15 dias, contados da ciência, porque o órgão ou entidade de origem adota as medidas saneadoras, fazendo cessar todo e qualquer pagamento, e no caso da ilegalidade, No parágrafo único, na hipótese do órgão ou entidade de origem sanear as irregularidades que conduziram à negativa de registro, deverá submeter ao tribunal novo processo, livre das falhas apontadas ou afastada a ilegalidade verificada. Que essas deficiências que a gente fala, na verdade aqui, e talvez aqui neste caso do processo, o que nós temos aqui é um ato que foi trazido inicialmente, que não foi retificado, mas foi retificado o cálculo dos proventos com base num outro fundamento legal, que houve a opção da servidora, do artigo 6º, que aqui no âmbito do tribunal verificamos que o artigo 6º seria talvez mais benéfico à servidora, e foi dada oportunidade ao município, e ele encaminhou um novo termo de opção da servidora, arrumou o cálculo dos proventos, mas não retificou o ato. Então, nós estamos com um ato inicial que já não corresponde mais com o valor dos cálculos que já foi modificado. Então, fica complicado. Realmente, o registro não é possível. Mas, com base até nessa possibilidade de repetir-se o processo, não sei, é uma questão trazida pela instrução normativa, não sei o que... Negaria registro Na verdade, isso aqui também foi mencionado no voto, Eu não li essa parte, mas está mencionado no voto a posição ministerial. Evidentemente que o gestor tem essa opção. Mas isso não elimina não só a multa, como a negativa de registro, como a Vossa Excelência bem argumentou. Não existe como a gente avaliar a legalidade do ato. Eu só acho que nós estamos sendo muito complacentes com essas omissões, e a gente muito se bateu e discutiu em relação ao princípio do contraditório e o prejuízo à servidora ou ao servidor pela omissão do gestor do regime previdenciário. Eu acho que nós estamos evoluindo no sentido de aplicar a multa e também eventuais até danos que possam ser causados. Vamos admitir, doutora Célia, que seja negado o registro, suspenda-se
o pagamento dos proventos e a servidora fique 2, 3 meses, ou o servidor, sem os valores. E isso possa causar alguns prejuízos indiretos, né, em função do não pagamento, como, por exemplo, uma admitir, um despejo. Nós estamos até teorizando para poder ver a responsabilidade. E, evidentemente, que isso causa um prejuízo, essa omissão do gestor, né, pode gerar uma recomposição do dono. Então, aí foi mais uma menção de que há responsabilidades fora do processo e fora do processo junto ao Tribunal de Contas, independente da possibilidade, né, de encaminhamento de outro processo ou não. Mas isso a oposição ministerial está constando no processo, não está na parte dispositiva, mas está na fundamentação. Então, essas considerações. Continua em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis pela comissão, aprovado. Prestação de contas anual 202.498/2011, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Nova Londrina. Eu solicito a retirada de pauta, senhor presidente, já que foram anexados novos documentos e após um exame detalhado deles pode ocorrer uma alteração, né, na posição. Então a proposta é retirada de pauta e nova instrução. Não havendo oposição, está retirada. E aqui já tem uma observação da minha assessoria, estão, acho que, mais duras do que eu, hein? Que mesmo depois de eu vou avaliar a possibilidade da multa pelo não atendimento no prazo da diligência. Então, o que acontece? Várias retiradas de pauta, os municípios não apresentam as documentações, mesmo após um contraditório, incluído em pauta, instruído, nós temos o princípio da verdade material. Agora, essa omissão de não juntar essa retirada de pauta merece alguma sanção. E aí acho que a aplicação de multa por não atendimento. Então, já observaram aqui, retirada de pauta, mas sujeita a eventual análise de multa, né? Então, a proposta é retirada de pauta, senhor presidente. Está retirado. Processo de 187.798/2012, serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaguariaíva, Diretor de Contas Municipais e Ministério Público manifesto pela regularidade, e essa é a proposta. E voto pela regularidade, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Eu tenho o protocolo de prestação de contas municipal, Poder Executivo, município de Terra Rica, 183.148/2012. Na realidade, esse processo já foi julgado pelo acordo 467/2012, e a proposta é a retificação, dado o erro material, já que lá constou, né, que era relativo ao exercício de 2010 e 2012. Né? Só que as contas não eram nenhuma nem outra, era 2011. Então, estou propondo a retificação do acordo, senhor presidente. Está em discussão, em votação. Aprovado. Na sequência, eu tenho 200.603/2012, município de Floresta, interessado Antônio Fluentes Martins, na qual se propõe para a diretoria de contas municipal a irregularidade das contas. E o Ministério Público, regularidade com ressalva. A proposta de voto, senhor presidente, é pela proposta de emissão de parecer prévio, pela irregularidade das contas do exercício de 2001, aplicando-se a multa prevista no artigo 87, parágrafo 4º, em função da irregularidade das contas e no atendimento às determinações, com recomendação em relação à efetividade do cumprimento dos programas da LUA, né, e do PPA, e a ressalva em relação ao déficit orçamentário das fontes não vinculadas inferior a 5%. Aqui as irregularidades materiais envolvem, né, a diferença de valores do ativo e do passivo no balanço patrimonial do SIM-AM e a contabilidade que não confere, né, e também do passivo financeiro e o passivo permanente. E a falta também de aporte para o regime próprio de previdência social, conforme cálculo atuarial. Proposta de regularidade com essas determinações e recomendações. A conclusão final é pela regularidade? Irregularidade. Eu vou pedir vista a Vossa Excelência.
desse processo? Não havendo oposição? Nem um pouco. Então, vista. Na sequência, eu tenho o processo de revisão de pensão 515.600/2011, Previdência Social dos Servidores Públicos de Campo Mourão. Eu solicito nesse processo, senhor presidente, o arquivamento. Eu não vou acompanhar o pedido de sobrestamento. Trata-se de um processo de uma decisão judicial que determinou novo ato, e ainda cautelar, dividindo a pensão entre a cônjuge e a convivente, né? Aí existe uma tutela antecipada. Não acredito que nesse caso se mereça o arquivamento, né? É o sobrestamento, mas o arquivamento sem julgamento de mérito, com a comunicação do município de comunicar, notificar o tribunal e alterar, inclusive, o ato, né, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, que não ocorreu ainda. É só uma tutela antecipada. Em discussão, em votação, aprovado. Acredito, senhor presidente, que esgotei a pauta e agradeço a atenção da Vossa Excelência e da outra Câmara, informando que um processo encontra-se com vistas, nem relatei, por isso que acho que encerrei a pauta. Que agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao editor Jaime Lichinsky para o relato dos processos sob sua atribuição. Senhor presidente e demais membros desta Câmara, eu tenho inicialmente protocolado 115.76304, no município de Apucarana, que eu solicito adiamento. Está adiado. 164.53310, município de Moreira Alves, contas do exercício 2009, de responsabilidade do senhor Luiz Volpato, Antônio Volpato. As manifestações são pela regularidade e esta é a proposta do relator. Em discussão, em votação, aprovado. 24349312 é uma prestação de contas de um convênio de universidade, incluído por engano na pauta. Trata-se de matéria do pleno, solicito a retirada de pauta. Está retirado. Sim. Por último, senhor presidente, eu tenho duas pensões, ambas do município de Matelândia, 86275412, de pensão interessada Edson Antônio Primon Ervino Zieverite e Araci Zieverite, e 86746212, interessados Edson Antônio Primon, Irineu Menucim, Wilson Zampieri e Tereuza de Melo Zampieri. Nos dois casos, os pareceres são favoráveis pela legalidade e registro. No entanto, o Ministério Público, pelo procurador Gabriel Guileger, se manifesta pela instalação de tomada de contas, tendo em vista que o parecer interno da entidade foi feito por pessoal devidamente terceirizado. Eu acompanho os pareceres no sentido do registro, da legalidade e registro. No entanto, por ausência de previsão normativa, deixo de acolher a instauração de tomada de contas solicitada pelo ilustre procurador. É a proposta. Em discussão, em votação, aprovado. Era o que constava da pauta e eu agradeço a atenção de todos. Eu agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao doutor Ivens para o relato dos processos sob sua atribuição. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta primeira Câmara, inicio com a prestação de contas municipal 2411-8803, referente ao consórcio intermunicipal de saúde do Vale de Ivaí e região, responsabilidade do senhor Paulo Wilson Mendes, referente ao exercício de 2002. Inicialmente, a diretoria de contas municipais havia opinado pela irregularidade em virtude do resultado orçamentário deficitário e apontou ressalvas. Após o contraditório, entretanto, foi esclarecido que,
esse déficit foi suportado pelo superávit financeiro do exercício de 2001. Por esse motivo, a DCM entende regularizado o item, mantendo, porém, as outras ressalvas. O Ministério Público opinou da mesma forma. Eu acompanho as manifestações pela regularidade das contas, ressalvando a manutenção do elevado saldo em caixa e entrega de documentos que compõem a prestação de contas com atraso. Lembrando que, por ser conta de 2003, não é o caso de aplicação de multa. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, o ato de inativação 38129511 do município de Campo Largo. Aqui, senhor presidente, as manifestações são pela legalidade e registro. Apenas houve uma situação, me parece inusitada, em que o ato foi editado antes de terem sido satisfeitos os requisitos. Só que no decurso do processo foram satisfeitos os requisitos. Então não há prejuízo, evidentemente, apenas eu consigno, acolhendo a manifestação do Ministério Público, um alerta de que o município evite esse tipo de prática, que realmente só edite o ato aposentatório após satisfeitos todos os requisitos, principalmente quanto à idade e contribuição previdenciária. Então é pelo registro com essa recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. O processo seguinte é o 390.847.11. É uma aposentadoria de Umuarama, do senhor Moacir José Pereira. A diretoria jurídica pediu uma diligência para verificar a forma de incorporação de verbas e verbas transitórias. Eu acompanho a manifestação do Ministério Público, senhor presidente. Eu entendi que está regular o ato, uma vez que trata-se de uma aposentadoria por invalidez, em que o cálculo foi baseado em 80% das maiores contribuições, então não há essa questão da incorporação. Ela será, sim, analisada na ocasião da revisão de proventos, justamente à luz da emenda 70, mas não nesse processo aqui. Então eu acompanho o Ministério Público pela legalidade e registro do ato. Em discussão, em votação, aprovado. O processo seguinte é o 665501, é um ato de inativação do município de Colombo. A diretoria jurídica e o Ministério Público opinam pela legalidade. Apenas eu consigo, acompanhando a recomendação de que a entidade faça constar do ato o valor dos proventos. Lembrando que aqui é um caso diverso daquele do Paraná Previdência, em que não existe um parecer, como é o caso aqui do Paraná, da Procuradoria Jurídica, da Procuradoria-Geral do Estado, determinando que não seja feita essa inclusão. Nesse caso aqui, não há essa situação. Me parece, então, recomendável que se faça essa solicitação para que conste o valor. Então, é pelo registro com recomendação. Está em discussão, em votação, aprovado. O processo seguinte, o 71.3549.11, é uma situação similar. Entretanto, aqui a diretoria jurídica opina pela aplicação de multa, lembrando que é uma aposentadoria de Londrina, e a diretoria jurídica opina pela multa por não ter sido consignado o valor dos proventos. Eu vejo que esse ato aqui é de agosto de 2011, naquela época não havia ainda que houvesse a previsão, tanto na IN 46 quanto na IN 69, quanto a obrigatoriedade de constar o valor no ato de inativação, não havia essa fiscalização, essa ação tão, vamos dizer assim, combativa, que a diretoria jurídica passou a exercer com o advento da Lei de Acesso à Informação. Então, por esse motivo, senhor presidente, eu deixo de acolher a proposta de aplicação de multa, mantendo, entretanto, a recomendação conforme o processo anterior. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo 280.720.12, também é uma inativação dessa feita do município de Pinhais. O caso é absolutamente idêntico ao anterior. Eu acompanho o Ministério Público pela registro do ato com a recomendação sem aplicação da multa sugerida pela DIJUR. Está em discussão, em votação, aprovado. Por último, senhor presidente, tem uma revisão de pensão, processo 65.1338.12, que é uma pensão concedida ao cônjuge e filhos dependentes da servidora Indianara Maria Guidolin. Entretanto, a revisão é baseada na emenda 70. Entretanto, a diretoria jurídica bem apontou que a admissão da servidora foi posterior à data de entrada em vigor da emenda 41, ou seja, ela foi admitida em julho de 2006 e a emenda 41 entrou em vigor em dezembro de 2003. Então, pela literalidade do artigo 6A da emenda
da emenda 70, não faria ela jus a essa revisão. Então, eu acompanho as manifestações uniformes pela negativa de registro desse ato, determinando que os proventos voltem a ser pagos conforme o cálculo originário, né, baseado na média das contribuições. Lembrando ainda que esse processo, até o processo originário da pensão, ainda se encontra em análise neste mesmo tribunal. Mas, esclarecendo que não haverá prejuízo aqui para os beneficiários da pensão, apenas a alteração do valor que volta ao valor correto, sem a retificação que é proposta por essa revisão. Então, é pela negativa de registro com essa determinação. Está em discussão. Em votação, aprovado. Era o que constava da minha pauta. Eu agradeço, senhor presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Convoco para a sessão do dia 26 de março de 2013, terça-feira, para a 9ª sessão ordinária dessa primeira Câmara, às 14 horas, horário regimental. Levanta-se a sessão.